boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Luciano aqui falando com vocês. Vou aguardar um tempinho, ver se vocês estão chegando. Vão me avisando aí se o áudio tá ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Sinalizem aí para mim. Isabela, boa noite. Paola, boa noite. E aí, galera? Boa noite todo mundo que está entrando. Karen. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza para mim aí, fazendo um favor. Show de bola. Então, eu selecionei falar um pouquinho para vocês hoje sobre ansiedade. A ansiedade, eu vou começar falando um pouquinho sobre uma ideia, do que é ansiedade, principalmente para o público leigo, para quem não é necessariamente da área da psicologia, embora a ansiedade seja uma sensação muito comum para todo mundo. E a partir daí eu vou começar a discutir alguns mecanismos que estão relacionados à ansiedade, algumas estratégias eventualmente de enfrentamento e tudo mais. Mas vamos lá, vamos partir de uma discussão sobre o que é ansiedade. A ansiedade, ela é uma condição fisiológica, é um estado emocional que qualquer pessoa experimenta. Eu experimento, você experimenta, todos nós sentimos ansiedade em algum momento. E durante esses 15 anos como terapeuta, é muito comum eu receber pessoas que experimentam ansiedade num nível elevado. Como eu disse, a ansiedade é algo que todo mundo pode experimentar, mas quando é que ela se torna preocupante? Ela se torna preocupante quando você experimenta num nível que de alguma maneira atrapalha a sua qualidade de vida. Então, eventualmente, quando eu sinto ansiedade que me gera desconforto ao ponto de alguma maneira me atrapalhar na execução das minhas tarefas do dia a dia, quando eu sinto ansiedade de modo que isso me impede de fazer alguma coisa, que é quando a gente vai começar a falar de alguns transtornos, por exemplo, relacionados a crise de ansiedade, transtorno do pânico, ansiedade generalizada, que é um transtorno que o pessoal vai chamar de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E é interessante a gente começar a pensar em como a gente começa a perceber essa ansiedade, como a gente vai poder enfrentar. Então, a ansiedade, ela normalmente é causada por algum tipo de fator estressor. Esse é um ponto que é muito interessante, porque como terapeuta é muito comum eu ouvir as pessoas dizendo para mim o seguinte: Luciano, a minha ansiedade começou do nada. Então, tem algo que é importante para a gente poder falar disso, porque a ansiedade ela nunca começa do nada. Mas eu não consigo perceber quando é que ela começa. Ok, é uma coisa diferente dela ter começado do nada. A ansiedade, ela normalmente, ela pode começar por um fator que é estressor intenso, traumático, por exemplo. Imagina alguma coisa bem intensa, bem traumática mesmo, que gera um nível de estresse muito elevado e que pode, de alguma maneira, produzir condições de ansiedade. Ou ela pode ser produzida por pequenos fatores. Tem uma metáfora que eu gosto de usar muito, que facilita a compreensão um pouco dessas questões da ansiedade, que é a seguinte. Imagino que vocês talvez devam saber, vocês com certeza já viram, embora nem todo mundo conheça por esse nome, o que a gente chama de um monjolo. O que é um monjolo, gente? O monjolo é tipo, você já viu em roça, que tem uns braços de madeira, que tem um pilão embaixo, que vai caindo água, e aí ele vai pingando, 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 chega uma hora que ele enche. Quando ele enche, qual é o mecanismo que ele faz? Ele transborda. Ansiedade pode funcionar dessa forma. Então, vamos lembrar, eu posso ter um fator estressor específico, algo intenso, algo bem pesado, por exemplo, que pode impactar na minha ansiedade, ou eu posso ter ali um conjunto de pequenos fatores estressores contínuos, permanentes, pequenos. E esses fatores acumulados, eles podem produzir estados de ansiedade que as pessoas vão rotular depois como crise de ansiedade, vão poder rotular como um transtorno do pânico e por aí vai.
Qual é o grande detalhe quando você tem esse fator do monjolo que eu estou explicando? Muitas vezes isso dificulta a percepção de causa. Então, por exemplo, quando normalmente as pessoas falam pra gente, vem do nada, é porque normalmente as pessoas estão procurando um fator intenso e imediato. E nem sempre vai ser um fator intenso e imediato. Muitas vezes a ansiedade ela vai ser produzida por pequenos fatores estressores do dia a dia. Então essas pequenas coisinhas elas vão se acumulando, elas vão se somando e aí de repente o monjolo entorna. É quando a gente usa aquela expressão, foi a gota d'água. E esse é um detalhe importante porque normalmente quando você está na gota d'água, né, isso quer dizer que a gota normalmente ela não seria suficiente para poder produzir um estado de ansiedade. No entanto, quando ela se soma a todas as outras gotas do dia a dia, aí sim ela vai ser capaz de produzir ansiedade. Só que o que acontece? Como eu normalmente estou acostumado a buscar um fator imediato, intenso, severo, e eu vejo que foi aquela gotinha, né? Eu posso achar, não, com certeza não é isso veio do nada. Não, não é que veio do nada, é um conjunto de fatores que podem estar no seu dia a dia. Também pode ser um fator estressor. Mas daí a gente começa a perceber o seguinte, como é que a gente trabalha, né, questões de enfrentamento da ansiedade. Então, vou voltar um pouquinho no iniciozinho da minha fala, que é algo que eu penso que é importante para que vocês consigam assimilar. A ansiedade é algo que todo mundo vai experimentar. Qualquer pessoa vai experimentar. Eu vou experimentar, você vai experimentar, sua família vai experimentar, alguém vai experimentar. Então, existe um fator que eu percebo muito frequente em casos que eu atendo no dia a dia, que dizem pra gente que a ansiedade ela tem um fator de controlabilidade do sujeito. O que eu estou chamando de um fator de controlabilidade? Eventualmente é mais comum você sentir, né, sintomas ansiosos numa condição em que você perde o controle da situação. Então você imagina, tem algo do meu dia a dia que me estressa, que me impacta, mas eu não tenho controle sobre ele. E aí, como é que eu faço com o que eu não tenho controle? Outras coisas eu tenho controle, né? Um ponto importante em relação à controlabilidade é a gente começar a assimilar aquilo que é possível eu fazer, aquilo que depende de mim fazer, né? Nem tudo vai depender de você. O que eu faço com aquilo que depende? Eu vou traçar alguma estratégia. Então se é algo que eu estou fazendo, algo que eu estou produzindo, que eu estou fazendo, que está produzindo ansiedade, então seria interessante que eu, de alguma maneira, pensasse, né, como eu posso mudar o meu comportamento, a minha forma de interagir ou alguma coisa para reduzir esses níveis de ansiedade. E quando eu não tenho controle? Quando eu não tenho controle, talvez seja importante eu começar a avaliar um fator que a gente vai trabalhar muito. Existe até uma modalidade de terapia que a gente chama, né, de ACT, de terapia de aceitação e compromisso, e que às vezes eu preciso aprender a aceitar a condição de ansiedade. Né? Aceitar a condição de ansiedade não é simplesmente eu aceitar que as coisas não vão mudar nunca. Né? Claro que não, eu posso tentar mudar algumas coisas, mas tem certas coisas que eu não tenho controle. E aí, aquilo que eu não tenho controle, não adianta, muitas vezes, eu tentar lutar contra aquilo. Então, por exemplo, às vezes eu vejo que pessoas que desenvolvem síndrome do pânico ou crise de ansiedade, muitas vezes as pessoas elas não têm medo de um fator específico, elas têm medo da crise de ansiedade. E aí o que acontece? A gente começa a produzir uma estratégia que a gente chama de uma estratégia de hipervigilância. O que é a hipervigilância? É eu de alguma forma tentar monitorar o tempo todo se eu vou ficar ansioso. Então é como se eu começasse a me perguntar, será que eu vou ficar ansioso? Será que eu vou ficar ansioso? Ai meu Deus, e agora? Será que eu vou ficar ansioso? Não, não dá para a gente controlar tudo. Não tente controlar tudo. Então, eu vou te mostrar um mecanismo, por exemplo, que normalmente a ansiedade as pessoas acabam recorrendo muitas vezes a fatores, né, médicos, né, por exemplo, recursos médicos. Tá, eu vou tomar um ansiolítico. Se você for tomar um ansiolítico, por favor, pelo amor de Deus, tome isso com a recomendação de um médico. Não tome
um ansiolítico por conta própria. Não é um medicamento que você deve ou pode tomar por conta própria. É perigoso para a sua saúde, né? E outra, não confie apenas no ansiolítico. Sabe por quê? Né? O ansiolítico ele vai te ajudar em algum momento se for uma recomendação médica. Se o psiquiatra receitou para você, tudo bem. Tome da forma como ele está receitando, da forma como ele está recomendando. Mas não acredite que o ansiolítico por si só vai resolver seu problema. Porque o que acontece? Você vai tomar um ansiolítico, ele vai reduzir os estados de ansiedade, mas o que vai acontecer depois? A condição que produz ansiedade, ela permanece inalterada. Então, inevitavelmente, você vai acabar sentindo ansiedade de novo. Daí é a importância de você procurar, às vezes, terapia, procurar um profissional que pode te ajudar. É importante você conhecer quais são os fatores estressores do seu dia a dia que, de alguma forma, impactam na sua qualidade de vida. Fica atento a esses processos. Isso é algo importante, né? E é o que vai te dar recurso. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês que fala um pouco desse mecanismo, né? Eu peguei aqui. Me ajudem a verificar se vocês vão conseguir entender um pouquinho que eu vou trabalhar do desenho. Mas eu estou trazendo aqui o seguinte, um gráfico que fala do tempo e do nível de ansiedade. Normalmente, a gente vai trabalhar com algum nível de ansiedade. Ninguém está no zero, certo? A gente está sempre aqui. Vamos imaginar uma escala aqui que vai de 0 a 100 na intensidade. A gente está sempre sentindo um pouquinho de ansiedade. Só que, eventualmente, eu posso ter um fator aqui que vai elevar a minha ansiedade. Aqui eu já estou numa condição bem problemática nisso, já é difícil, eu já preciso de terapia muitas vezes. O que acontece muitas vezes? As pessoas recorrem a um ansiolítico. Esse ansiolítico ele vai diminuir o estado de ansiedade, ok, até o ponto em que você tem outro fator e isso aqui vai voltar e vai subir de novo. O que acontece quando você trabalha com outras, possibilidades além do ansiolítico, associando o ansiolítico, né? Muitas vezes o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil. Se você não toma o ansiolítico e tem outras estratégias, né? Ou mesmo que você tome, mas com recomendação médica e um acompanhamento terapêutico, o que vai acontecer? A sua ansiedade ela pode permanecer ou até aumentar. Mas se você desenvolve outras estratégias, a tendência é que com o tempo ela desça. Porque o meu organismo, ele se habitua com isso. Quando eu aceito essa condição, eu entendo que é estressor e eu consigo avaliar, eu estou fazendo aquilo que é possível para reduzir minha ansiedade. Eu consigo produzir essas reações fisiológicas. Daí o que vai acontecer? Com o passar do tempo, é natural que essas reações elas tendam a diminuir. Essas crises de ansiedade elas vão ficar cada vez menores que eu vou desenvolvendo estratégias de enfrentamento. E isso acaba sendo tão relevante quanto muitas vezes usar um ansiolítico. Dentro de terapia, existem várias estratégias para eu poder lidar com isso. Então, por exemplo, vão ter terapeutas que vão trabalhar com estratégias relacionadas a técnicas de respiração. Opa, apertei errado aqui. Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, vão ter N possibilidades. Mas um dos principais fatores é você, de alguma maneira, conseguir identificar quais são os fatores da sua vida que estão produzindo os seus estressores. Uma coisa que é muito interessante, que a gente na psicologia muitas vezes discute, é que, normalmente, vamos imaginar uma linha do tempo em que eu possa viver no passado. Então, quando eu estou vivendo no passado, é como se eu estivesse tentando corrigir coisas que já aconteceram. Veja, o passado passou. O passado é algo que você pode aprender com ele. É algo que vai ser útil dentro da sua vida, né? Às vezes você vai ter coisas que você vai fazer, que você vai experimentar na sua vida, acontecimentos que são desagradáveis, que são desastrosos, mas se já aconteceu, você não tem como mudar o que aconteceu. Você tem como aprender com o que aconteceu. Então não viva no passado. Outras pessoas, os ansiosos principalmente, vivem no futuro. O que vai acontecer? Quando vai acontecer? Será que vai acontecer? Parece que eu estou sempre esperando alguma coisa. E isso me deixa numa condição de bastante ansiedade. Então, se você está vivendo no futuro, veja, viver no futuro não produz o futuro. O que produz o futuro que você está esperando
é o que você faz agora, no presente. Então isso é algo importante. Aceitar a sua condição de ansiedade às vezes. Entender, será que aquilo que eu estou fazendo é possível? Será que aquilo que eu estou fazendo, né, já é aquilo que eu poderia fazer para melhorar a minha qualidade de vida, as minhas condições de ansiedade? Então, se você conseguir fazer essa avaliação, eu acredito que você já consegue ter uma noção mais clara até de estratégias de enfrentamento. Identificar os pequenos estressores. O que eu posso fazer? O que me produz ansiedade é a minha rotina. Tá, o que eu posso fazer dentro da minha rotina? O que me produz ansiedade é que eu não faço exercício. Tá, como é que você pode planejar um exercício? O que me produz ansiedade é que eu vivo procrastinando as coisas e acabo deixando para a última hora. Vou dar um exemplo. Muito comum a gente ver pessoas que sofrem com ansiedade por questões de estudo. Eu preciso fazer um trabalho, eu preciso estudar, mas eu eventualmente não dou conta de estudar, ou eu sempre deixo para a última hora, e aí chega na hora eu fico ansioso. É óbvio que você vai ficar ansioso, né? Daí eu vejo que o pessoal às vezes planeja coisas muito irreais, né? Por exemplo, eu vou estudar 4 horas por dia. Aí o que acontece? Você acorda, pega lá seu material, aí você pensa, vou ter que estudar 4 horas. Não, daqui a pouco eu começo, daqui a meia hora eu começo. Vou só terminar de ver essa série aqui no Netflix, daqui a pouco eu começo. Aí passou meia hora, aí tem um outro episódio que você já está ali doido para ver o que vai acontecer. Beleza. Não, daqui a pouquinho eu vou. Não, daqui a pouco. Depois do almoço eu começo. À noite eu começo. Chega ao ponto você fala assim, quer dizer, amanhã eu começo. O que aconteceu no seu dia? Você procrastinou uma tarefa, não fez nada do que você queria fazer, passou o dia inteiro improdutivo, ruminando sobre o que você deveria fazer, e você passou o dia insatisfeito com você mesmo, porque não conseguiu fazer nada do que planejou. Daí o que pode ser algo interessante? Se planeje com coisas realistas. Então, eu prefiro 1000 vezes que você se programe para poder fazer algo que você está planejando e pensar de forma realista. Olha, eu dou conta de estudar 10 minutos, 20 minutos, e eu realmente me dedicar nesses 10, 20 minutos do que você se programar para fazer algo durante 4 horas que você não vai fazer hora nenhuma. É melhor você ter feito o quê? Meia hora e ter feito de verdade, ou você ter se programado e prometido que ia fazer 4 horas e não ter feito hora nenhuma? Penso que vai ser melhor você ter feito a meia hora. Então, às vezes, a gente tem que começar também a pensar em questões que são mais realistas para a gente, né? Pensar e identificar, então, quais são esses estressores. Se vocês conseguirem fazer, né, esses pequenos exercícios, né, tem algo que essa semana eu estava numa conversa, e aí a gente ponderando sobre uma série de coisas, e eu pensei, né, nessa conversa, a gente chegou a uma conclusão de que existem algumas perguntas que às vezes a gente pode fazer que ajudam a trabalhar a nossa ansiedade, né, que ajuda a avaliar, por exemplo, será que eu estou fazendo aquilo que é possível eu fazer? Então, são reflexões que são importantes. Então, por exemplo, será que eu estou tentando, né, ou eu estou sendo bom no sentido de tentar fazer aquilo que eu dou conta de fazer, né, no meu trabalho? Será que eu estou fazendo aquilo que eu realmente dou conta de fazer com minha família? Será que eu estou fazendo aquilo que eu realmente dou conta de fazer com meus amigos? Será que eu estou dando conta de fazer aquilo que eu realmente dou conta de fazer por mim mesmo? Não adianta, às vezes, a gente programar milhões de coisas para a gente, né, de forma irreal, de forma pouco realista, e não conseguir fazer nada do que eu estou planejando. É melhor você planejar, às vezes, pequenas coisas e dar conta, porque lembra quando eu falei lá de autoconfiança? Você vai fazer uma coisa relativamente pequena, mas você vai ter êxito. Ter êxito vai te dar, muitas vezes, a força que você está procurando para conseguir fazer um pouquinho mais. Tem algo que eu falo muitas vezes com os meus pacientes em terapia, que é o seguinte: não espere se sentir bem para fazer algo. Faça algo para se sentir bem, né? É quando você fizer algo para se sentir bem, é que provavelmente você vai conseguir reduzir essas condições de ansiedade, reduzir esses pequenos fatores estressores que vão ali enchendo seu monjolo, né, o tempo inteiro, a ponto de você transbordar, né? Não deixa chegar na gota d'água, né? Tenta dar vazão. Lembra de outra coisa que eu tinha falado anteriormente? Equilíbrio, né? Equilibra as coisas, equilibra a sua vida pessoal, sua vida profissional,
sua vida afetiva, equilibra o seu tempo com você mesmo. Acredite, você precisa de tempo com você mesmo, né? É isso que muitas vezes vai te dar o equilíbrio para reduzir a ansiedade. E lembra, ansiedade em algum nível sempre vai ser importante, né? É importante para a nossa sobrevivência. Eu sinto ansiedade. Agora, quando essa ansiedade ela começar a se tornar algo que te impede no dia a dia de progredir, de fazer coisas importantes, de levar adiante o seu dia, aí sim, né, é hora de você avaliar. Aí é hora de você muitas vezes buscar terapia. Se as crises forem intensas, procure seu psiquiatra. Não tome medicamento por conta própria, tome medicamento de forma supervisionada, acompanhada e associe isso à terapia, para que você não fique refém disso. Beleza? Era esse o recado que eu tinha para dar hoje. Eu já vou abrir as perguntas para a galera toda. Se você achou que foi legal, né, compartilha, né, manda sua pergunta, aí a gente vai bater um papozinho aqui. Né, compartilhem. E lembre do que eu falei. Não espere se sentir bem para fazer alguma coisa. Faça algo para se sentir bem. Eu vou fazer alguma coisa para me sentir bem agora. Então, boa noite, né? Um beijão e a gente se vê em breve.